No vídeo quero falar também sobre um outro diretor de futebol, executivo de futebol que foi procurado pelo Goiás nos últimos 3 anos e que também está livre no mercado no momento que eu estou gravando esse vídeo, que é o Juliano Camargo. Ele tem 48 anos de idade, fez um bom trabalho no Sampaio Corrêa, onde ele ficou de 2019 a 2021, conseguiu acesso também para a Série B do Campeonato Brasileiro. 2021 para 2022 foi diretor de futebol também no Criciúma, depois do rebaixamento do Criciúma, né? Nesse meio período ele consegue subir no Campeonato Catarinense com o título, também na Série C consegue o acesso e um meio de tabela bem interessante com o Criciúma na temporada de 2022. No ano passado foi para o Ceará, não conseguiu fazer um bom trabalho. Em 2023 o Ceará contratou muito, não coloco só na conta aí do Juliano Camargo, mas não deu certo, né? Mesmo com um elenco badalado, com um investimento maior, não conseguiu brigar pelo acesso em momento algum na temporada pelo Ceará, e nesse ano também no Guarani não fez uma boa campanha. O Guarani que quase caiu para a segunda divisão do Campeonato Paulista, mas foi um nome procurado aí pelo Verdão, Juliano Camargo, 48 anos de idade. A primeira busca aconteceu em 2022, antes do começo da Série A do Campeonato Brasileiro. Na época ele estava no Criciúma, até mesmo foi naquele período onde o Goiás enfrentou o Criciúma na Copa do Brasil aqui na Serrinha, e nesse começo de temporada também, antes da chegada do Agnello Gonçalves, o Goiás, segundo informações do Vitor Pimenta, um abraço aí para o Vitor do Mais Goiás, o Juliano Camargo também foi procurado. Então é um nome que está livre. Se o Agnello Gonçalves deixar o clube nesse momento, seja por demissão ou até mesmo por pedir conta, né, do clube, enfim, com esse desânimo apontado segundo o Periquito Brisado, o Juliano Camargo é sim uma alternativa que me agrada, tá? Apesar dos dois trabalhos recentes ruins, é um nome que, por exemplo, tem mais experiência do que o Agnello neste setor. Eu faria a troca nesse momento? Não, tá? Acho que o problema do Goiás está muito mais a fundo do que no Agnello, do que no Zé Ricardo, do que no Alano, do que no Getúlio. Apesar que eles têm sim a sua parcela de culpa, é a mesma coisa de você falar. Porque a forma de gerir o Goiás, a instituição em si, ela está errada. Ela é uma instituição que é muito fácil você cometer uma besteira. Da mesma forma, por exemplo, no Brasil, né? Mas não justifica, por exemplo, a gente deixar de trabalhar e cometer crimes aqui no Brasil, entendeu? Seria uma atitude errada da nossa parte, mesmo se tratando de muitos problemas econômicos, sociais, aquela coisa errada toda, mas não justifica atos criminosos. Não estou querendo comparar isso aqui no Goiás, tá? Mas que a instituição, ela já tem a sua parcela de culpa, e aqueles que trabalham também, como o executivo, como treinador, como jogadores, tendo essa parcela, eles não são responsáveis primordiais, apesar também que tem as suas responsabilidades, como eu falei, não justifica entregar tão pouco, mesmo se tratando de uma instituição muito problemática. Esta a comparação que eu quis fazer, por exemplo, né, entre o Goiás e cenários difíceis na vida, né, que não justifica também a culpa cair sempre sobre o outro, mas entendo também o torcedor que acaba questionando. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito desse assunto? Qual seria a sua decisão nesse momento de tragédia no Goiás? Tem a semifinal da Copa Verde, né, antes da Série B. Uma eliminação para o Vila, né? Isso que eu fiquei até preocupado. Se o Goiás fosse eliminado em 2 vezes, em 2 mata-mata, já pensou? Quartas da Copa Verde e semifinal do Goianão para o Vila Nova, seria um desastre maior do que essa eliminação agora para o Goiânia. Enfim, não acho que isso iria acontecer, tá? Não acho o Goiás tão pior assim do que o Vila Nova, mas tem essa chance agora de se preparar melhor e ter que buscar esse título da Copa Verde, se quiser ganhar um título e também ir para a Copa do Brasil. Agora falando sobre os jogadores que estão sim na mira do Goiás para essa temporada, pelo menos até o começo do Brasileirão, tanto o lateral direito, o William Lepo, jogador que está no Novo Horizontino, esta informação foi confirmada pelo Imprensa Verde. O William Lepo, na minha avaliação, é melhor do que o Everton sim, mas é pior do que o Dieguinho na ala direita. É um jogador mais consciente, vamos colocar assim, do que o Everton, um pouco mais equilibrado, constrói muito bem por dentro, bate com as 2 pernas também. Não é um nome extraordinário, mas para a Série B, por exemplo, seria um bom reserva. Mas como o Goiás ele precisa, se o Dieguinho não for jogar por ali, ele precisa de um titular incontestável. Acho que o William não teria essa característica, mas volto a dizer, é um jogador melhor
do que o Everton. Na atual temporada tem 10 partidas com 2 assistências. No ano passado, pelo Novo Horizontino também, 52 aparições com 4 passes para os seus companheiros, 27 anos, revelado nas categorias de base do Macaé, somava também uma passagem pelo Bahia em 2019. Pode deixar a sua opinião sobre este jogador, mais um, né, dessas posições, vamos colocar assim, mais precárias, mais contestadas pela torcida até o momento. Um outro jogador também no campo defensivo, segundo o Periquito Brizaro também, que está no radar do Goiás, foi oferecido, é o zagueiro canhoto Sabino. E acho muito importante o Goiás buscar a contratação de um outro defensor, porque eu vejo que os titulares na Série B seriam o Sidmar e o Martin Reia, mas eles nem estrearam na temporada, sabe? E aí eu coloco muita desconfiança, vamos colocar assim, não no Campeonato Goiano. Acho que o Ian Souto e o Edu vêm sendo gratas surpresas, mas para a Série B acho um pouco demais, tá? O Sabino, ele rescindiu com o Sport, também não jogou neste ano, então precisaria de uma recuperação física, mas acharia um nome certeiro para uma realidade de segunda divisão. No ano passado marcou 7 gols, isso mesmo, 7, mais gols do que mais gols do que quase, sei lá, 90% dos centroavantes que passaram no Goiás nos últimos 3 anos, e uma assistência em 58 aparições, um nome também que já foi especulado aqui no Goiás em outras situações, né, para a Série A do Brasileirão. Um outro jogador também no campo ofensivo desta vez, que também está sendo analisado, vamos colocar assim, pelo Goiás, é o Igor Torres, da Aparecidense, jogador que pertence ainda ao Fortaleza. Nesse ano já disputou 12 partidas, com 6 gols marcados. Ele geralmente pode fazer essa função de um segundo atacante, pode cair ali mais pelo lado direito também. Vejo que o Igor Torres seria um reserva, por exemplo, melhor do que o Getúlio, né? Acho que pior não tem como ser, e melhor e mais experiente do que, em termos de Série B, do que, por exemplo, o Brenner Culano. Mas para o Goiás, nesse momento, eu imagino que a contratação de um centroavante deveria ser de um perfil para incomodar de vez o Ângelo Rodrigues, o colombiano, que chegou com bastante moral. Eu tentaria uma contratação de preferência de um jogador já cascudo para a Série B do Brasileirão, um cara que foi um artilheiro, talvez, em outras edições, um jogador que conheça a Série B e que te garanta pelo menos 10 gols. O Igor Torres pode fazer isso? Pode, é um jogador que tem qualidade, mas eu não consigo enxergar, por exemplo, ele ganhando uma titularidade no decorrer da Série B, tá? Então, se fosse para ser um terceiro jogador dentro do elenco, acho que estava ok, mas para ser um reserva brigando pela titularidade, também acho um pouco demais, já que na Série B do ano passado, pela Ponte Preta, ele disputou 15 jogos e não marcou nenhum gol, tá? Pode deixar também o seu palpite a respeito desse assunto. Se fosse para mim indicar um jogador pelas beiradas, acho que também é importante o Goiás contratar, seria o Yuri Castilho, 28 anos de idade, hoje está no Vitória. Na temporada passada ele marcou 3 gols no segundo turno pelo Leão em 15 partidas. Um jogador que pega bem na bola, faz uma boa movimentação pelo lado esquerdo, também pode jogar como um camisa 9, então essa seria a minha indicação, tá? De um jogador ir para o campo ofensivo, tanto de um centroavante, um segundo atacante, quanto também de uma opção pelas beiradas. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também sobre estes atletas, estes jogadores que hoje estão na mira, e o perfil de contratação. O que eu gostaria de ver no Goiás nesse momento são jogadores para resolver. Até aqui eu consigo enxergar essa característica somente no Sabino. Gostaria sim do William Lepo, acho que seria um bom jogador, mas nessa posição de lateral acho que está muito simples o Goiás, o Zé Ricardo resolveu o problema. Só passar o Dieguinho para a lateral direita. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil, R$20 gratuitos para você apostar, no primeiro comentário fixar. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!